Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vamos trabalhar aqui um pouquinho com genética. A professora colocou aqui alguns famosos, né, para vocês darem uma observada. Tem tudo a ver com o que a gente vai falar, né? Como que as características dos pais vão parar nos filhos, né? Então aqui eu coloquei o Will Smith, né, com o seu filho, né? Uma outra atriz hollywoodiana famosa daqui, né, com a sua filha, bastante parecida, o Fenômeno Ronaldo com o filho dele, né, o Kaká. E esse aqui é a família dos Vick lá, acho que é isso. Acredito que é isso. Eu procurei pegar umas fotos bem parecidas para vocês observarem como que as características dos pais vão parar nos filhos, né? Dá uma olhada nesses traços aqui, né? Do Will com o Jason, né? Olha como são bem parecidos. Então, por isso que a genética ela é fascinante, né? Porque ela traz aí pra gente, ela explica, né, o porquê que essas características, né? A gente vê esse olhar aqui meio morteiro, né, do Kaká, igualzinho do filho dele, né? Os traços, o formato do rosto, bem parecido, tá certo? Então, isso é o que a genética estuda, ok? Então, aqui, a genética é um ramo da biologia que estuda a transferência das características físicas e biológicas de geração para geração. Muitos cientistas acreditam que a explicação para inúmeros problemas genéticos se encontram nos genes. A hereditariedade é a herança genética que recebemos dos nossos antepassados. Por isso que a gente fala às vezes que a genética é a área da biologia que estuda a hereditariedade. Hereditário, né, é aquilo que é passado de pai para filho, né, de pais para filho, não só do pai, a mãe também contribui aí com 50% das nossas características. Mais adiante eu vou explicar porque determinadas características, apesar de um dos pais possuírem, não se manifestar nos filhos. Mais adiante a gente vai saber o porquê também, tá? Então, voltando aqui, a hereditariedade é a herança genética que recebemos de nossos antepassados, seja ela física ou até mesmo doenças, né? A gente pode herdar aí uma doença dos nossos pais, tá certo? Daí a explicação de filhos se parecerem com o pai, com a mãe, avô, avó, tio, tia e até parentes mais distantes. Então aí é que tá a beleza da genética, né? Então a gente observa aqui alguns pais famosos com a sua prole, né? Olha como são bastante parecidos. Então é isso que a genética estuda. E quem abriu as portas para a genética? Como que surgiu esse ramo bacana, né? Aí que é tão importante para a gente entender. Com quem surgiu? Com esse carinha aqui, ó, o Mendel, Gregor Mendel. Tá? É um monge austríaco, né? Ele é considerado o pai da genética porque ele descobriu as leis que regem a hereditariedade. Ele descobriu como que as características dos pais se manifestam nos filhos e como elas são transmitidas também. O trabalho dele se iniciou com um grupo de ervilhas, né? Ervilhas. Lá no mosteiro de Brum, né? Onde ele vivia, eles cultivavam ervilhas. A Pisum sativum é o nome científico da ervilha, né? E estudando ervilha, ele observou como que a transmissão, né, das ervilhas, né, dos ervilhas pais e mães eram transmitidas à prole, à descendência, né? Então ele descobriu como que as características eram transmitidas, tá certo? E por que ervilha, pessoal? Bom, porque a ervilha era muito abundante lá, era de fácil cultivo e assim, tem um tempo curto para você observar. Não é igual, por exemplo, uma outra planta, angiospermas, que você demora aí 10, 15 anos para observar o fruto. A ervilha não, com pouco tempo você já tem ali os filhos para você observar. Tá certo? Então, em 1865, ele publicou um artigo, né? E esse artigo foi ignorado, né? Quando ele publicou isso, ninguém deu trela para ele não avançou em nada, tá? E essas publicações, as anotações dele que ele fez com ervilha ficaram lá
por algum tempo escondidas. E a partir de 1900, alguns pesquisadores confirmaram os resultados dele. Dá uma olhada aqui, de 1865 para 1900, aí praticamente bem mais de 30 anos, é que as ideias deles foi ficar relevante aí para o estudo da hereditariedade. Suas duas leis, que é a primeira e a segunda, que nós falaremos mais adiante, até hoje ainda são utilizadas nos estudos genéticos, não só no Brasil, pessoal, no mundo inteiro, tá certo? Então, vamos observar aqui a estrutura do DNA, tá certo? Vamos entender um pouquinho, né, o que é um gene, tá certo? Então, o que é um gene, né? Por que genética? Genética vem de gene, ok? Então, o significado de gene na genética clássica é a unidade funcional da hereditariedade. Então, por que a gente está estudando o gene? Porque o gene é a unidade da hereditariedade. São os genes dos pais que estão nas gametas, que vão ser responsáveis, mesmo que indiretamente, pelas características que os filhos manifestam. Por isso que a gente fala que o gene é a unidade funcional da hereditariedade. Então, o que são os genes? O gene nada mais é que uma sequência de nucleotídeos de um cromossomo. Então, olha só aqui. Aqui nós temos um cromossomo. O cromossomo, ele é constituído por uma longa molécula de DNA. Então, esse DNA aqui vai enrolando e vai formando um cromossomo. Aqui esse cromossomo está duplicado. E o que seriam os genes? Os genes seria aqui, ó, um segmento, um pedacinho do DNA, tá certo? Essas letrinhas aqui são as bases nitrogenadas, que será tema agora do nosso terceiro bimestre, a gente vai estudar bastante. Então, um pedacinho de DNA que tem uma informação genética útil, ou seja, que pode dar origem lá a uma proteína, é chamado de gene, tá certo? Então, o gene, ele vai codificar uma sequência de aminoácidos lá de uma proteína. Por exemplo, a proteína do nosso olho lá, quem tem olho castanho, tem uma proteína chamada melanina. Então, um grupo de genes lá, eles vão dar origem, né, a essa proteína aí, melanina, ok? Para simplificar, podemos dizer que nos genes estão codificadas as nossas características, tais como a cor do nosso olho, o formato do nosso rosto, a nossa altura, a cor da nossa pele, até mesmo, né, o desenvolvimento para um câncer, né? Então, tá tudo escrito lá nos nossos genes, a cor dos nossos olhos, enfim, todas as nossas características aí hereditárias, não as adquiridas, tá? As hereditárias, ok? Onde os genes se localizam, nós já vimos, nos cromossomos, tá certo? Quantos cromossomos tem na espécie humana, né? Que guardam genes? 46, pessoal, 46 cromossomos, num total de 23 pares. Desses, 23 vieram da nossa mãe e 23 vieram do nosso pai, que são transmitidos para nós durante o encontro das gametas, tá certo? Então, na hora que o gameta da mamãe lá se uniu com a do papai, quando houve a fecundação, o que ocorreu? A mamãe mandou um cromossomo, o papai mandou outro. Então, eu tenho um par aqui, tá certo? Esse veio da mamãe, esse veio do papai. Um grupo de cromossomo de uma espécie nós chamamos de cariótipo. Então, cariótipo é um conjunto cromossômico da nossa espécie, tá certo? Na nossa espécie, nós temos um total de 23 pares. Se vocês quiserem contar, se vocês contarem, vocês vão observar aqui que realmente são 23, tá certo? Aqui é um cariótipo de uma pessoa do sexo masculino e aqui é um cariótipo do sexo feminino. Professora, mas como você sabe que esse cariótipo é masculino e como você sabe que esse cariótipo é feminino? Vou dar uma dica bem simples. Nós temos que olhar no último par. Olha aqui, tá certo? Aqui nós temos um X e um Y. Esse é um cariótipo masculino, porque a mulher ela não tem Y, tá certo? É só o homem. E aqui nós temos